idolatria do coração, ou a idolatria do eu. Abra sua Bíblia, livro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 25. Eu vou primeiro abre em Ezequiel 14, vamos ler Ezequiel 14, 3 primeiro. Ezequiel 14, 3, primeiro, enquanto você abre aí comigo, Ezequiel 14, 3. Eu quero falar um pouquinho sobre idolatria. É interessante que quando a gente fala sobre idolatria, principalmente dentro da igreja evangélica, a primeira coisa que a gente pensa, o que é? Imagem de escultura, é ou não é, gente? Só que hoje eu quero falar, a gente sempre pensa em idolatria de pessoas lá de fora, em outros níveis, só que eu quero hoje conversar com vocês que existe mais idólatras aqui dentro do que às vezes lá fora. E hoje a gente vai ver um pouquinho que a gente precisa se arrepender e confessar o nosso pecado de idolatria aqui dentro. Eu sei que esse assunto é um assunto bem sério, e como isso entra assim muito sutil, e às vezes a gente diz, não, esse assunto não é para mim, não tem nada a ver comigo, mas eu quero poder compartilhar junto com vocês. O texto vai dizer assim: filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão caírem em pecado. Porque eu ouviria os pedidos, vai passando, os pedidos deles. Por isso, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano: o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado, e depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que em sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo que se afastou de mim para seguir ídolos. Diga misericórdia. Dá uma nota para mim, vamos cantar para ficar mais leve. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor. Cante. Não posso viver, não vale a pena. Feche os seus olhos, prepara o seu coração para ouvir a palavra nessa hora. Diga: escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Com os olhos fechados, com a mão no seu coração, cante mais uma vez, diga isso. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Cante bem alto, entregue a sua adoração, diga: escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Quantos precisam do Senhor? Levanta a sua mão, diga: eu preciso de ti, Jesus. A idolatria do coração é algo que está mais comum no nosso meio do que nós imaginamos. A idolatria do eu é algo que está muito no nosso meio e nós não estamos entendendo isso. Romanos capítulo 1, versículo 25. Coloca na tela para mim, o texto vai dizer sobre a troca do Criador pela a criatura. E o que é essa idolatria? Essa idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É onde você começa a colocar a tua confiança no lugar de Deus. E isso é algo muito sutil que tem trazido cegueira espiritual a tantas pessoas. É quando nós pensamos em idolatria, nós pensamos em alguém adorando imagens. Isso também é idolatria. Mas existem pessoas que estão nesse pecado. E a Bíblia fala que aqueles que praticam idolatria não herdarão o reino dos céus. O texto de Romanos capítulo 1, versículo 25 vai dizer: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. O que é um ídolo, gente? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Um ídolo é tudo aquilo que passou de bom para ser crucial na sua vida. Por exemplo, um ídolo é aquilo que você diz assim: ó, eu não vivo sem isso aqui. Sem isso aqui eu morro.
Idolatria é quando você confia em alguma coisa mais do que Deus. Idolatria é quando você ama alguma coisa mais do que Deus. Idolatria é quando você busca algo mais do que o próprio Deus. Idolatria, ela pode haver com relacionamentos. Idolatria pode haver com desejos. Idolatria tem a ver com dinheiro. Idolatria tem a ver com status. A idolatria tem a ver com posição, com títulos. Idolatria tem a ver com a inclinação do coração. E Efésios 5:5, coloca para mim, Efésios capítulo 5, versículo 5, vai falar sobre o ganancioso. E o que é esse ganancioso? A Bíblia vai dizer que ganancioso é idólatra, é idolatria. No Antigo Testamento, olhe para cá, gente, tem aqui: por estar certo que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Antigamente, nos povos antigos do Antigo Testamento, uma pessoa, os pagãos, por exemplo, quando eles queriam ir para a guerra, eles adoravam ao Deus da guerra. Quando eles queriam ter uma boa colheita, eles adoravam ao Deus da colheita. Quando eles não podiam ter filhos e queriam ter filhos, eles adoravam o Deus da fertilidade. Só que agora, esse mesmo modelo parece que está sendo repetido nos dias de hoje. Então o que acontecia com os pagãos? Eles não adoravam o Deus deles porque eles amavam o Deus deles. Eles adoravam esses deuses e sacrificavam porque eles queriam alguma coisa em benefício próprio. Eles faziam: olha, eu te entrego isso e você me dá o que eu quero. Então a base não é o amor que eles tinham pelo Deus deles, é o benefício que eles iam receber de estar sacrificando ao Deus dele. Então essa é a base da idolatria. E isso o texto vai dizer que tem a ver com ganância, com duas coisas: benefício e satisfação pessoal em algo que não é do Criador. Quem está comigo até aqui, diga amém. Então nós precisamos nesses dias alinhar o nosso coração e tirar e ver se há em nós, se não há ídolos no nosso coração, onde nós estamos fazendo imagens dentro do nosso coração, que a gente acha que essa imagem é só de gesso, que é só de madeira ou que é só de pedra. Existe muita gente adorando deuses assim. Mas a idolatria que tem acontecido nesses últimos dias dentro da igreja é uma idolatria muito pior, e eu não falo só dessa igreja. Só que o interessante é que essa pessoa que ia naquele Deus, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, ela não estava pensando em adorar o Deus. Na realidade, o fim daquilo era ela mesma. Então, o Deus dessa pessoa gananciosa se torna ela mesma. Então eu estou falando de que tipo de idolatria? A idolatria onde nós temos tornado o nosso próprio Deus, onde nós viemos para a igreja, nos relacionamos com Deus, nós demos uma oferta no altar, nós entregamos o nosso dízimo no altar, mas na realidade nós queremos que Deus nos abençoe, porque o final não é porque nós queremos que a oferta seja para cumprir a missão, seja para que o nome do Senhor seja adorado, para que nós possamos ser expressão de gratidão. Não, nós entregamos porque o fim somos nós mesmos. Então nós nos tornamos idólatras de nós mesmos vindo dentro da igreja. Eu sei que isso aqui parece ser um pouco pesado, mas essa é a mentalidade de algumas pessoas. É como a mentalidade dos pagãos, apenas receber. E culto não é apenas você vir para receber. Culto é você vir para você entregar. Diga comigo, culto é entrega. Então nós precisamos nos arrepender. Nós não estamos aqui para ser felizes, irmãos. Eu sei que esse tipo de mensagem não... Nós não estamos aqui para ser felizes. É maravilhoso a gente ouvir pregações que Deus vai exaltar o teu nome, que Deus vai te honrar. Mas você já viu como é que os discípulos morreram? A gente fala que a gente é o Davi que derrubou o gigante, mas ninguém quer ser o Jonathan que deu lugar para que o outro possa aparecer.
A gente está vivendo um evangelho onde está muito centrado no eu. Eu não gostei da música, tudo tem que ser para mim, a mensagem tem que ser a que me agrada, o texto tem que ser o que me agrada, o ambiente tem que ser o que me agrada. E a gente vai construindo um ambiente religioso onde Deus não é mais o centro, mas eu sou o centro da religião que eu inventei para mim mesmo. Eu uso um ambiente religioso para falar de Deus, mas na realidade Deus para mim não é mais o fim, é só o meio de eu alcançar o que eu quero. É só o meio de eu alcançar as minhas bênçãos e Deus fazer a minha satisfação pessoal. Então eu procuro lugares, não que apenas, irmão, eu procuro lugares que vão satisfazer a minha vontade. Eu começo a criar um ambiente não conforme a adoração ao Senhor, mas onde eu me tornei o centro. Nós temos que cuidar com o nosso coração. Eu preciso estar satisfeito nele. E que o Espírito nos ajude. Abra comigo, esse texto aqui é muito pesado. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 19 e 20. Nós vamos ver o que Paulo fala com a igreja de Coríntios. Ele chama a atenção. Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham parte com demônio. Ele não está escrevendo para a gente do mundo, não. Ele está escrevendo uma carta para a igreja. Ele está dizendo que você pode achar que está cultuando a Deus, mas você pode. Como é que o diabo se alimenta? Do que o diabo se alimenta? Tudo aquilo que Deus não recebe, o diabo recebe. Ele se alimenta de resto. Então, se você entrega qualquer coisa para Deus e Deus não recebe, existe um altar. Nem todo mundo que está fazendo um altar de idolatria, sabe? Às vezes as pessoas vão até com a motivação aparentemente correta, mas nos lugares errados, de forma errada. Então, o diabo se alimenta de um altar que não é para Deus, onde Deus não recebe, onde Jesus não é mais o centro. E se Jesus não é mais o centro, se Ele não está recebendo, isso aqui é muito importante você entender. E que o Espírito nos ajude a gente examinar o nosso coração. Você quer ver uma idolatria? A idolatria nos relacionamentos. Quer ver o que é uma idolatria no relacionamento? É quando eu me relaciono com alguém não pela comunhão, eu me relaciono com alguém pensando em receber alguma coisa. Então não é a comunhão que é o centro. Na realidade eu sou o centro. Você está entendendo que a base de Satanás, a estratégia de Satanás é colocar o homem no centro. Os cultos estão voltados a homens. O evangelho desses dias estão voltados a homens, em agradar e satisfazer o coração do homem. A estratégia desses dias, o algoritmo, eu te falei certo, ele apresenta tudo o que você quer ouvir. Você já viu que você pensa numa coisa, você escreve numa coisa, daqui a pouco só aparece tudo para satisfazer você, tudo para satisfazer você. Você quer ver que isso é tão forte, que agora, né? Antigamente as câmeras só tiravam foto para frente, agora tira selfie, para você ver a sua imagem. E agora tem mais, tem filtro ainda, para você enganar a você mesmo. Como eu sou lindo, tira o filtro. E a gente vai achando que é normal. E a gente vai. E agora a gente tem até página na rede social que tem a minha foto, tem a sua foto, tem a sua história, e você se expõe, porque você tem a necessidade de mostrar o Deus que você criou de você mesmo. E a gente começa a querer o like, e a gente começa a querer seguidores, a gente começa a querer aplausos, a gente começa a fazer tudo porque a gente também quer fama, a gente quer ser reconhecido, a gente quer aplausos, a gente quer... Não, irmãos, a gente precisa colocar o nosso coração no lugar certo, que ele seja reconhecido como nós cantamos.
que a glória seja dele, que o louvor seja dele, que Jesus seja o centro da nossa vida, que nós não venhamos ocupar um lugar que pertence somente ao Senhor. Relacione-se com as pessoas para servir, e não para querer ganhar alguma coisa dessas pessoas. Faça como Jesus nos ensinou. Tem gente que tem idolatria no relacionamento, tem gente que tem idolatria na família. Não, minha família é em primeiro lugar. Está errado se você está colocando a tua família em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus em primeiro lugar. O problema é que tem gente fazendo idolatria da família. O cara era solteiro, era uma bênção, orava, buscava, jejuava. E daí agora ele vai casar, ela vai casar. A primeira coisa que eles dizem: Pedro, que tu não venha fazer isso. Eu preciso de um tempo agora no ministério. Eu preciso agora de um tempo com Deus. Pastor, você não vai me ver muito aqui na igreja. Por quê, meu filho? Que agora eu vou casar. Eu vou casar e agora eu preciso preparar para o casamento. Eu preciso trabalhar porque eu vou casar. Eu preciso me organizar porque eu vou casar. E sem perceber, aquilo que era para ser uma bênção se tornou um Deus. Se tornou o centro. Então agora eu deixo de ser generoso, eu já não oferto mais como eu ofertava para Deus, porque agora eu tenho um Deus que eu preciso colocar o meu dinheiro lá. Então, irmãos, a gente está sendo roubado aos poucos e a gente não sabe. Você precisa entender que quem cuida da tua casa é Deus, que quem cuida da tua família é Deus, que quem cuida dos teus filhos é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é nosso trabalho. Tem gente que coloca pornografia na frente de Deus. O cara diz: eu não consigo. Eu vinha hoje de manhã para a igreja e eu falava com a bispa uma frase que o Senhor me deu no carro. E ele dizia: ou negue-se a si mesmo, ou negue a Jesus. Se você não negar a si mesmo, você vai negar Jesus. Não tem como fazer as duas coisas. Ou você nega a si mesmo. Já estou crucificado. Sabe por quê? Por que Jesus fala que eu preciso negar a mim mesmo? Porque não tem. É impossível você ser um cristão se você não negar a si mesmo. Porque se você não negar a si mesmo, você vai fazer a si mesmo de um ídolo. Nós vamos começar a adorar a nós mesmos, as nossas vontades. A gente vem para a igreja para Deus abençoar a nossa vontade. A gente vem para a igreja para Deus. A gente vem para a igreja como consumidores. Tomara que você volte semana que vem. Fala para quem está do seu lado: cuidado que a idolatria pode estar na sua porta e você não está vendo. Não, mas eu não consigo me livrar disso. Negar Jesus não é só quando bota uma arma na tua cabeça, que a gente sempre pensou assim, né? Cara, alguém um dia vai botar uma arma na minha cabeça e vai dizer: negue Jesus ou morre. Mas você está negando Jesus todas as vezes que você decide adorar você mesmo e a sua insatisfação. Quando você está lá, irmão, tem gente que é idólatra do futebol. Eu gosto de futebol, sou artilheiro, jogador caro. Mas deixa eu falar, se rouba o lugar de Deus. Você quer ver que é simples? Quem é que gosta de ir no estádio? Eu acho legal ir no estádio. 3 pessoas, 4, não, levanta a mão aí, é legal, pô. Ver o Figueirense, tá certo que não tá tão bom assim de ver nesses dias, mas daí isso é outro assunto, né, pastor Paulo? O Avaí, de ver o Avaí, cadê os havaianos aí? Uma pessoa, 2, 3, opa, tá surgindo, né, GG? Só que tá tudo bem. O problema é quando você ama mais o seu... eu vou falar. O problema é quando o grito no estádio é maior do que o grito de glória a Deus no culto. O problema é quando nós não temos nenhum problema de comprar um ingresso de R$100, mas murmuramos quando temos que dar R$10 de oferta na igreja. É quando eu não tenho problema de comprar uma camisa de R$500, mas para mim ofertar isso na igreja, isso é um trabalho. Então isso fala muito onde está o teu coração. A gente é idólatra e a gente não sabe. Tem gente que é idólatra do carro e não sabe. Tem gente que é idólatra do trabalho. Tem gente que às vezes Deus precisa sacudir, como ele fez, olhe para cá, com Abraão. Abraão sempre foi levantando altares. Abraão, ele levantava altares.
Mas agora ele tem Isaac, agora é maravilhoso. Ele está tão envolvido com aquilo que ele sonhou um dia, que ele deixou de construir altares. E agora, aquele que construiu o altar, que tinha muito relacionamento com Deus, a Bíblia vai dizer que Deus pede: vem cá e sacrifica. Nunca foi sobre Isaac, sempre foi a guerra pelo coração de Abraão. E será que tem coisas que são lícitas, que estão perto de nós, mas que nós estamos fazendo dele um Deus? Sabe, como é que eu posso combater essa idolatria, bispo? Como é que eu posso combater isso que está no meu coração, essa vontade, tudo que eu quero é me agradar, é o meu desejo, é a minha vida, é o meu carro. Domingo passado nós tivemos a conferência, foi domingo passado, né? E o pastor César Zanoni, ele estava falando depois com a gente, compartilhando algo tão forte. Ele disse, ele era morador de rua, hoje ele tem quase 200 empresas. Ele disse, tem empresa que ele nunca nem foi, tem mais de 2.500 funcionários. E ele falando como é que aconteceu tudo isso. E ele está dizendo, eu sei que tudo que eu tenho não é meu. Eu não digo que é o meu carro, eu não digo que é a minha casa, eu não digo que é a minha empresa, eu não digo que é os meus negócios, porque não é meu, tudo é dele. Eu só estou administrando o que é dele. Você entende que muda tudo? Porque tem gente que recebe algo que é para ser bênção, mas ele faz daquilo que é para ser bênção um ídolo na vida dele. E agora ele diz, já não posso mais ir para a igreja, porque até agora estava desempregado. Por isso que tem gente que provação é o amor de Deus na sua vida, porque a provação é a maneira de você estar perto de Deus. Vocês não vieram para a igreja hoje não. Sabe o que eu aprendi? Jesus deve ser suficiente para nós. Nesses dias eu entendi que a suficiência de Deus na minha vida não está numa igreja lotada. A suficiência de Deus na minha vida não está eu pregar em grandes estádios. A suficiência de Deus na minha vida não é eu ser famoso. Eu preciso achar satisfação em Cristo. Ele é suficiente. Sabe por quê? Porque eu posso fazer do crescimento da igreja um ídolo na minha vida. Eu posso fazer do próprio ministério um ídolo na minha vida. Eu digo que é ministério, mas eu uso isso para benefício pessoal, para satisfação pessoal. Você pode usar posição, títulos para satisfação pessoal, e você fazer daquilo que é um ato religioso um culto de idolatria pessoal a você mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? O amém hoje foi embora. Quer ver um texto que me chama a atenção? É João capítulo 6. João capítulo 6. Jesus vai fazendo tantos milagres. Jesus vai transformando pães. Ele vai multiplicando os pães. Ele vai alimentando a multidão. Olhe para cá. Mas só que quando chega em João 6, ele vai fazer um culto que ninguém queria ir. Como é que é o culto que Jesus faz que ninguém queria ir? É porque eles preparam tudo, a estrutura, a experiência, tem tudo. E eles vêm por causa do pão. E a multidão se aproxima. E Jesus disse, hoje não vai ter pão não. Hoje não vai. Tira o pão de muitas igrejas para ver se sobra Jesus lá. Jesus disse, vai ficar quem não quer apenas satisfação pessoal, quem não quer apenas o pão. Ele disse, vai ficar quem quer a minha presença. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha pergunta é, você veio porque você tem fome do pão? Ou porque você quer Jesus? Sabe, quando a gente começa a achar satisfação, por que Jesus escolheu para fazer o primeiro milagre num casamento? Numa festa, não seria muito mais hypado, como a gente diz hoje, ele fazer o primeiro milagre ressuscitando uma criança morta no hospital? Ia dar mais impacto. Por que ele faz numa festa? Jesus está na festa de casamento, ele está lá vendo tudo aquilo lá maravilhoso. Isso aqui é o ápice da alegria? É uma festa? O ápice da alegria é uma festa? Deixa eles ver acabando a água, para eles vão ver onde é que vai a alegria desse casamento. Sabe, quando acaba a água, quando acaba o vinho, Jesus está mostrando, uma festa não é suficiente para vocês ser preenchido aqui dentro.
Sabe o que é João capítulo 4? Ele dizendo para a mulher: tivesse 5 maridos, o que tem agora não é teu, e não foi suficiente no prazer, em relacionamentos, você não achou satisfação. Ei, eu sou o vinho que não acaba, eu sou a água que você precisa. É interessante que em todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vai revelar muito sobre o que Jesus fez, mas o evangelho de João vai revelar sobre quem ele é. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, e o evangelho de João é o livro mais lido do mundo, porque as pessoas querem a revelação de Cristo. Sabe, nós às vezes queremos as duas coisas, queremos caminhar com Cristo, mas queremos que Cristo se adapte à nossa vida. E Jesus está dizendo: ei, tem que ser da minha forma. A gente acaba colocando a nossa confiança em tantas coisas. Eu falava hoje pela manhã, o nosso Instagram foi tirado do ar de novo. E alguém até conversava comigo: não, se não tiver Instagram, como é que as pessoas vão saber? Eu disse: nunca teve, a gente sempre teve o Espírito Santo. O problema é que nós estamos fazendo idolatrias e colocando a nossa confiança em coisas. Se uma igreja precisar de um Instagram para crescer, então fecha as portas, porque nós precisamos do Espírito Santo se movendo aqui neste lugar e colocando o nosso coração. Não é nessa estrutura, não é nesse som, não é nesse LED, nunca foi sobre essas coisas. Sempre foi a glória do Senhor se manifestando nesse lugar. É o tempo de nós derrubarmos ídolos do nosso coração. Pastor, estou 40 anos dentro da igreja, 40 anos adorando a você mesmo, 40 anos sendo um hipócrita dentro da igreja, 40 anos fazendo culto para você mesmo, 10 anos vindo como espectador de culto e dizendo: o culto não está bom hoje. Quem falou que o culto é para você? Deixa eu falar, o ministério bombado não pode te suprir. Sabe o que o Elon Musk falou há 2 semanas atrás? Que dinheiro não traz felicidade. O homem mais rico do mundo. Sabe o que aquela mulher que teve 5 maridos? Alguém que teve mais relacionamento com ela, só o Fábio Júnior e a Gretchen. Misericórdia. Sabe o que é isso? A gente dá risada deles, mas há um grito, há uma procura dentro dele de uma fonte inesgotável. E sabe qual é o nosso problema? Não conseguimos mostrar a fonte, não conseguimos apresentar o nosso Deus, porque nós temos sido o nosso próprio Deus. A Jesus disse assim: ó, nesse tempo eu vou tirar o pão para ver quem vai ficar. Eu vou tirar o pão para ver se vocês estão mais interessados no que eu faço, se é uma igreja consumidora ou se é uma igreja adoradora. Sadraque, Mesaque e Abidnego, em Daniel capítulo 3, um decreto é colocado: aquele que não se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor será lançado dentro da fornalha ardente. Então, quando os instrumentos tocarem, então quando tudo tocar, aqueles que são líderes precisam se curvar diante da imagem. Vai ser lançado em chamas. Sabe quem que não era lançado em... Sabe quem é que não pegava fogo? É quem se curvava a ídolo. Sabe qual é a geração que Deus vai incendiar? A geração do avivamento, do fogo. É a geração que não vai se curvar a ídolos. Eu posso falar de mais alguns ídolos aqui. Não faça do seu pastor um ídolo na sua vida. Não faça da placa da igreja um ídolo na sua vida. Sabe por quê? Cuidado para não fazer desse casamento, desse namoro. Cuidado para não fazer dessa empresa um ídolo na sua vida. Cuidado para não fazer dessa posição um ídolo na tua vida. Não, porque o dia que me tirar de lá, o que vai ser de mim? Olha, eu morro. Olha, se eu não fizer isso aqui, olha, se não acontecer do meu jeito, olha, não, porque eu vou, mas olha. Ei, como assim? Você não precisa casar para ser feliz.
Não, porque depois que eu casar, cadê? Nem vou pedir para você que é solteira, marca um café depois com a irmã casada. Casar é maravilha, mas depois que casou, sabe o que eu preciso estar satisfeito? Em Jesus. Nesses dias, eu estou tão feliz e tão animado, porque eu estou totalmente satisfeito em Jesus. Totalmente satisfeito nele. Nada mais importa. Tudo que me importa é estar e agradar o coração dele. É realmente remover todos os ídolos do meu coração. O problema é você ter coragem de dizer que realmente tem um ídolo aí dentro. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Deus está derrubando os ídolos do nosso coração. O teu ídolo pode ser uma vaidade. O teu ídolo pode ser a tua posição. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram assim: nós não vamos nos prostrar. Na realidade, antes eles disseram assim: ó, nós não queremos comer a comida do rei, as iguarias do rei. Número 1, tem que ter santidade nesses dias. Eu tenho falado essa semana, alguém disse que lá no inferno vai ter uma plaquinha assim: não tem problema, está tudo bem. Porque parece que hoje nada tem problema, está tudo certo, nada a ver. Já estão me chamando de careta por aquilo que a gente tem pregado nos últimos dias, que a gente tem dito para a igreja chegar mais cedo para orar, para a gente buscar o Senhor. Sabe por quê? Não, deixa eu falar uma coisa para você. A adoração a Deus vai fazer você morrer. Por que que parece que quando o pastor está pregando dá sono? Por que que parece quando você ora dá sono? Por que que parece quando você abre a Bíblia dá sono? Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Porque é uma guerra entre o teu espírito e a tua carne. E a tua carne está morrendo aos poucos. Porque esse é o propósito do Senhor, não é abençoar a tua vida. Vou repetir, o propósito do Senhor não é abençoar a tua vida, é que você perca essa vida e já receba a vida que Ele tem para você, que já é abençoado. Só que nós queremos uma cruz almofadada. Nós queremos um lugar de conforto e não de confronto. Por quê? Porque o conforto é a estabilidade da idolatria do santo que eu fiz de mim mesmo. Está difícil pregar hoje, mas eu vou terminar. Tinha uma estátua de 27 metros de altura, de 2,70 de largura. Você imagina essa estátua hoje? Nabucodonosor disse: vocês vão ter que adorar essa estátua. E daí essa estátua é colocada. Quando eles tocam os instrumentos, adivinha qual é a imagem da estátua que está lá? Sua, minha. A estátua que muitas vezes nós criamos o nosso Deus particular e não temos coragem. Viemos na igreja, cantamos e adoramos para Deus nos dar uma bênção. Viemos na igreja, ofertamos para Deus fazer o que a gente quer. E quando Deus não faz o que a gente quer, a gente bota Ele na parede e diz: domingo que vem eu não venho, porque Ele não fez como é que eu quero. Ei, sabe o que eu aprendi? E nós precisamos nos render ao Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Jesus, naquele dia em João 6, ele disse assim: hoje eu não vou multiplicar os pães. Quero ver se eu ainda continuo sendo Deus. Quem é Deus na sua vida quando Ele não faz do jeito que você quer? Como nos comportamos? A gente ama Jesus, mas eu vou descer. Eu estou impactado com a vida de Estevão. Porque a vida de Estevão, a gente não sabe nada de igreja, a gente não sabe o que é sofrimento, porque disseram para a gente: vem para a igreja e pare de sofrer. Jesus nunca foi a proposta do Evangelho. Ele disse: quando passares pelo fogo. Ele não diz: você não vai passar pelo fogo. Ele diz: quando passares pelo fogo, eu estarei junto com você. Quando passares pelas águas, elas não vão te submergir.
Estar na presença de Deus nunca foi ausência de problema. Que o Senhor perdoe os nossos irmãos que têm pregado. Venham para a igreja e pare de sofrer, que não vai ter mais sofrimento, que não vai ter mais problema. E a gente diz, recebe a cura. Daí na segunda-feira tem alguém da nossa família no hospital e a gente está confrontando o que está acontecendo. Será que eu não sou amado por Deus? E aí a gente começa a entender que o amor de Deus só está quando o benefício dele vem sobre mim. Parece que quando não vem, ele não me ama. Mas entenda, queridos, Deus não precisa provar mais nada para nós. Ele, sendo Deus, provou o seu amor por nós, entregando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já deu toda a prova de amor, ele já fez, e se ele não fizer mais nada, ele continua sendo Deus. Ele quer saber, cadê aqueles que continuam adorando? Se o milagre não acontecer, se ele não te der uma casa nova, se ele não te der um outro carro, está tudo bem. Está tudo bem, porque eu posso perder tudo menos ele. Ah, Senhor, perdoa pela nossa idolatria. Colocamos coisas na frente. Estevão, ele está recebendo pedradas. Miriam, Dedé, você imagina isso? Pegaram o cara, todo mundo montoeira de pedra, levaram para fora da cidade, começaram a dar pedrada na cabeça do cara. E ele diz assim: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele fala exatamente o que Jesus fala. As pessoas botam uma frase no Instagram, a gente já fica todo doído. Eu estou falando de pedrada. A gente não quer o evangelho da pedrada na cabeça. A gente não está preparado para viver essas coisas, não. A gente está preparado para poltrona confortável, para o ar-condicionado na temperatura. A gente não tem ideia do que é. Sabe por que a gente não suporta o sofrimento que os homens da Bíblia passaram? Porque a gente não está conseguindo ter a mesma contemplação que os homens da Bíblia tiveram. A Bíblia vai dizer que Estevão, ele vê os céus abertos, e ele vê a Deus, e Jesus à destra do Pai, em pé à direita do Pai. Enquanto ele estava sendo esbofeteado, estava sendo apedrejado, o que saía dele, o que transbordava dele, era a mesma coisa daquele que ele contempla. Eu preguei sobre contemplação aqui semana passada. Você vai se tornar parecido com aquilo que você passa mais tempo contemplando. Por isso, quem contempla Jesus por bastante tempo, no dia que a pedrada vier, você vai se comportar como Cristo se comportou. Jesus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, o cara para no dia da pedrada, que é o dia da pedrada que revela o que está dentro. A casa na areia e a casa na rocha, as duas são iguais. Quem ora assim é tudo crente igual. Mas a tempestade são reveladoras. Elas revelam onde está o nosso fundamento. Elas revelam aonde está a nossa confiança. Na realidade, algumas tempestades precisam vir. Às vezes na saúde, isso não é uma palavra de maldição. Áreas da nossa vida que às vezes nós achamos que estamos fortes, Deus precisa abalar, porque você está muito confiante em você mesmo nessa área. Você diz, porque eu conheço um pessoal, e conhecimento que eu tenho, muitas portas vão se abrir. Não, porque agora eu tenho um sócio, esse sócio aqui, a minha empresa vai bombar. Ah, é? Isso. Vai colocando tua confiança nele. Não, porque agora eu recebi um dinheiro e agora o negócio vai andar. Ah, é? Vai colocando a tua confiança numa mão. Não, porque agora eu encontrei um namorado, e esse namorado aqui, ele é maravilhoso, ele é diferente. Olha, eu falo, você fala. Sabe, tem coisas que eram para ser bênção na sua vida, e a sua idolatria exacerbada, aleluia, transformou o que era para ser bênção no ídolo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se santificaram, a primeira coisa. Segunda, eles não se dobraram aos ídolos.
Quem não se dobrar, não se prostrar, vai ficar em chamas. E nós estamos com medo de se queimar com as pessoas. E a gente está dizendo, não, todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Todo mundo se prostrou diante da imagem lá, pastor, vai ficar chato. Eu não vou ficar, o pessoal não vai querer mais caminhar comigo se eu não me prostrar diante da imagem. Porque todo mundo fez. Eu vou falar o que a profeta, tua mãe, falou para você. Fala para quem está do seu lado e fala para ele: você não é todo mundo. Sabe qual é o ídolo da nossa geração? Narcisismo. O vídeo de nós mesmos, foto de nós mesmos, elogia nós mesmos. Os coaches, que eu acho muita coisa legal, mas eu não consigo entender esse evangelho que está sendo pregado. Anda com galera, anda com pessoal que é melhor que vocês. Não, vocês têm que andar para vocês crescerem. Vocês, é isso que está sendo ensinado. Eu fico pensando em Jesus falando isso. Não, anda com gente que é bem melhor do que você. Anda com gente, eu não consigo ver Jesus falando isso. Ele andava com pecadores, tá tudo virado o que a gente está ouvindo por aí. Que Deus tenha misericórdia de nós. De manhã eu falei algo aqui e eu falava: Giane, eu estou muito feliz que você está aqui com a gente agora. Está morando aqui perto agora, boa filha. Está vindo, quarta agora. E eu estava pensando, eu estava vendo alguém falando sobre isso, sobre o banco. Como é que eles descobrem se uma cédula é verdadeira ou é falsa? Então, ele estava dizendo, a gente não fica fazendo teste em várias cédulas falsas. A gente não fica procurando, porque tem muita falsidade, muita dinheiro falso de todo tipo. Cada um está trazendo uma invenção, um papel, um desenho. Sempre tem uma novidade, sempre tem alguém. Ele dizia, nós deixamos de estudar o que é falso e nós estudamos o que é verdadeiro. Porque a gente estuda tanto o que é verdadeiro, que quando passa uma nota falsa, a gente já percebe. A minha oração é que você conheça tanto o que é verdadeiro. O evangelho pregado nessa igreja nesses dias não é apontar o que é falso apenas, é revelar o que é verdadeiro. E quando o que é falso estiver diante de você, não vai precisar o pastor apontar, não vai precisar ninguém apontar. Você vai dizer, eu preciso ficar com a verdade do evangelho. Eu tenho pensado muito sobre o tipo de igreja, sobre o evangelho que nós queremos viver. E nós precisamos cuidar com essa estátua que nós estamos fazendo do evangelho. Santidade foi algo que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram. Comunhão no dia da fornalha. A gente precisa estar. O dia de ir para a praia comer churrasco é maravilha, não falta gente na piscina. Mas a gente precisa ter uma comunhão para o dia da fornalha. Ser aprovados por Deus no dia da tentação, todos juntos. E eu louvo a Deus porque nós temos vivido um tempo de comunhão e oração. Como tá gostoso, como tem mudado em um mês. Parece que o ambiente da igreja se transformou, mudou totalmente, virou tudo. Mas eu sei que é por causa da revelação da centralidade de Cristo. Sabe, quer ver outra coisa, além da santidade, da comunhão, de não se prostrar, a fé daqueles homens. Coloca o versículo, Daniel capítulo 17 e 18. Eu já vou orar junto com vocês. Dá para cantar um pedacinho de uma canção, Marquinhos, enquanto isso? Daniel 3, 17 e 18. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua
continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Canta bem alto, igreja. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre. Olha só o que o texto vai falar. Pergunto, ei, você vai ser lançado na fornalha. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele livrará das suas mãos, ó Rei. Agora o 18, mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Se Deus fizer, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele trouxer livramento, eu sou crente. Mas se não acontecer, eu continuo servindo ao meu Deus. Ah, irmãos, como a gente precisa da misericórdia do Senhor. Sabe, cuidado para você não viver uma vida que não é sua. O que faz o anjo de luz se transformar num demônio? É ele querer ser quem Deus não chamou ele para ser. Todas as vezes que você quer ser quem Deus não te chamou para ser, você entra num processo demoníaco. Eu termino falando, essa semana Deus ministrou muito meu coração, e eu compartilhava com o Juninho. Cadê o Juninho? Está por aí? Está lá atrás. O Juninho e a Miriam me pagaram até um café muito delicioso, aleluia. Me levaram para... E aí eu estava conversando sobre, e eu tenho falei na live de oração, sobre a nossa confiança, onde a gente está colocando a nossa confiança. Big, a gente fala de Davi e do gigante Golias, e a gente acha linda essa história. Vou orar agora. Só que essa história, a gente vê ele com a funda, a gente vê ele com a pedra, só que quando ele chega na hora certa. Giovanni, sabe o que é incrível? É que quando o pai Jessé manda ele lá na batalha, porque tinha a hora certa que o gigante aparecia, não era toda hora, tinha a hora certa. Davi chega na hora certa. Quando chega a hora, Deus sabe qual é a hora certa. Fala para quem está ao seu lado, diga: Deus sabe a hora certa. Aí ele chega lá. O que o Saul, ele vai dizer: ô Saul, ninguém vai fazer nada aí? Saul, olha para cá, irmãos, olha para cá, para você entender. Aí o Saul diz: tu vai? Então pega aqui, eu vou botar minha armadura em você. O texto vai dizer que, como é que fica Davi? Paralisado. Porque a gente acha que para a gente vencer os gigantes da nossa vida, a gente precisa uma estrutura maior. Ah não, se eu tiver uma loja maior, vou vender mais. Se eu tiver mais pessoas, eu vou fazer mais. Não, porque se eu tiver aquela pessoa, se eu tiver aquele ministro de louvor aqui na igreja, a igreja vai bombar. Não, se eu tiver aquele pastor, não, se nós fizermos aquela conferência, se tiver aquele nome aqui, e daí a gente, sem perceber, a gente vai colocando a nossa confiança na roupa de Saul. E daí a gente entende, não é a roupa de Saul, isso aqui eu não consigo nem me mexer. E a gente diz: eu tenho uma funda, eu tenho uma pedra. Aí a gente corre outro risco, é adorar aquilo que a gente tem. A gente vai para conferências para a gente ver como é que faz uma funda. A gente vai para a conferência para ver como é que é a pedra. A gente vai para a conferência, a gente quer ver como é que é a armadura, como é que é a espada. Nunca foi a armadura, nunca foi a funda, nunca foi a pedra. Ele diz: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome da minha funda. Não, em nome da armadura de Saul. Eu vou a ti com a minha estrutura. Não, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, irmãos, deixa eu falar, a gente precisa voltar a construir um altar de adoração a Ele, saber que sempre foi Ele, nele, por Ele,
e para Ele são todas as coisas. Sabe qual é a mensagem nessa noite? Jesus é suficiente para você. Volta a colocar Ele como Senhor da sua vida. Volta a centralizar Jesus no teu casamento. Cuidado para você não fazer o teu filho. Ei, já viu aquela irmã grávida? Acabou de ganhar neném. Isso não é indireta para ninguém, nenhuma irmã. Tem um monte de gente grávida aqui, senão depois... Mas é para todas elas também, para todas elas. Não é indireta, é direta, né? E a gente gosta assim de criança na igreja. É uma maravilha, estou fazendo berçário, né? Porque tem gente aí que vai ter mais uns 5 filhos, aleluia. Receba aí quem quiser receber. Recebeu aí também, né? Marquinhos já recebeu uma palavra, aleluia, né? Juliano está recebendo ali também agora na Libras. Interpreta isso agora também, vai. Quem está entendendo aqui, irmãos? Só que filho é bênção não é, gente? Não, mas agora eu tenho que botar ele num pacotinho, porque agora, olha, meu filho, Deus o livre. Irmão, meus filhos com 7 dias já estavam aqui na igreja. Eu não estou dizendo que você é igual pastor, não, mas deixa eu falar, é com quantos? É 5, não é 7? Meu Deus, já estava na igreja dando glória, então tudo aí, irmão. Então uma bênção por aí, ó. É o melhor ambiente, mas não idolatre. Não transforme aquilo que é para ser bênção. Cuidado, gente. Cuidado para você não transformar filhos em ídolos na sua vida, onde você amar mais o teu filho do que a Deus. Ei, bicho, você está dizendo que eu tenho que amar menos? Não. Sabe qual é o segredo? Não é amar menos, é amar mais a Deus. Coloca mais amor a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que a gente fizesse uma oração de arrependimento e de quebrantamento nessa hora e pedisse perdão a Deus pela nossa idolatria. De repente tem alguém aqui que já comeu com os ídolos mesmo, literalmente. Quem sabe você já fez um altar na tua casa. Irmão, o mundo espiritual ele funciona muito com altares. Eu lembro do dia que mandaram um recado aqui para mim. Estava falando com o louvor essa semana. Manda um recado para o pastor, porque quando o louvor está cantando, o santo não baixa lá, porque o santo dos santos está se manifestando nesse lugar. Quando a gente entender que isso aqui não é só uma reunião, isso aqui é o mundo espiritual está trabalhando aqui, irmão. Se você entender que isso aqui é um culto e nós precisamos voltar a ter o fervor, a minha oração é que nessa noite você volte a ter fervor, você volte a ter desejo por Cristo. Eu não vou mais ficar dizendo, irmão, oferta. O momento da oferta não é um momento de eu ficar, eu tenho até falado, vou falar essa semana com os pastores mais uma vez, não é uma tentativa de convencer as pessoas de dar dinheiro na igreja. Se você não tem a revelação do Cristo, ofertar vai ser um peso para você. Se você não tiver a revelação da missão, dizimar vai ser um peso para você. Se você não tiver uma contemplação do Cristo, servir, chegar cedo. Essa turma aqui chegou de manhã 8:30 da manhã para 10 horas, ficaram até o meio-dia aqui. Depois vieram, chegaram aqui 4:30, 5 horas. Estão até essa hora aqui. Se não tiver a revelação do Cristo, irmão, não tem como. Sabe o que nós precisamos? Voltar a se apaixonar por Jesus, voltar a amá-lo, voltar, sabe? Hoje eu falava pela manhã sobre quebrantamento do coração. Falava com os meus filhos. Dizia, filho, qual foi a última vez que você chorou? A Lili disse assim, eu chorei lá no Kids, lá com as crianças, e eu senti o Espírito Santo lá, pai. Vocês acham que as crianças estão lá brincando? Estão sendo cheios do Espírito Santo naquele lugar. O outro disse assim, não, pai, mas por que eu preciso chorar? Eu disse, filho, porque você não pode passar muito tempo sem chorar, porque você precisa se quebrantar. Quebrantamento produz lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou copiosamente na presença de Deus? Se faz tempo, você precisa voltar a jejuar, você precisa voltar a ler a Bíblia, a se consagrar, a dizer, Senhor, eu vou levantar na madrugada essa semana junto com a igreja às 3 horas da manhã para orar, porque eu quero um quebrantamento na minha vida. Ah, bispo, mas acordar é muito difícil, eu sei, só que cuidado, quando você faz o jejum do sono, você está dizendo para o teu corpo, você quer que eu te adore,
mas eu vou matar a vontade da minha carne para buscar ao Senhor. Você está reconhecendo quem é o Deus da tua vida. Está na hora de voltar a levantar na madrugada. Está na hora de voltar a colocar Deus em todas as coisas. Colocar Deus, priorizar. Dizer: Senhor, tudo que eu dependo é do Senhor. Eu sei que o Senhor está quebrando e destruindo altares aqui. Você que está pela internet, você sabe que Jesus está destruindo altares do nosso coração, onde somente Ele vai reinar. Ele não divide. Fala para alguém: Deus não divide a glória com ninguém. Fala para a pessoa que está perto: Deus não divide a sua glória. Que Jesus seja levantado nessa igreja. Que Jesus seja levantado no centro do teu coração. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória. Nele